Olá pessoal, tudo bem? Aqui professor Diogo Caos, trazendo para vocês hoje uma live muito especial, tá? Sobre como se preparar para ser um residente em serviço social, para fazer e passar uma prova de residência, tá? Então, em primeiro lugar, galera, agradecer vocês estarem aqui conosco em nosso bate-canal, tá? E dizer para vocês que cada vez mais as residências multiprofissionais de serviço social têm sido buscadas pelos alunos que, inclusive, têm muita dificuldade na hora de se preparar, de estudar, por onde começar, como fazer, que conteúdos estão caindo, as novidades, os autores, até porque as provas de residência, elas possuem uma característica diferente de outras seleções e concursos públicos. Elas são mais densas, elas têm um direcionamento diferente e hoje o que a gente quer dar para vocês? Um pontapé inicial de como buscar a sua aprovação para uma residência em serviço social, tá? Então, nossa live hoje é sobre isso, um olhar de como se preparar para uma prova de residência em serviço social, tá? Quem ainda não me conhece, certo? Até porque esta live é para o Brasil inteiro. Quem ainda não me conhece, meu nome é Diogo Caos, sou professor de serviço social aqui do curso MS, sou assistente social, mestre e doutor em sociologia e atualmente trabalho no Cadastro de Adoção de Fortaleza, tá? Então é com imenso prazer que estou aqui para tentar trazer para vocês um conteúdo mais simples, um conteúdo mais direcionado, tá? O nosso foco sempre são as seleções e os concursos. Então aqui na MS a gente tem uma metodologia de aulas, certo? De aulas que são aí entre 20 a 30 minutos cada aula, direcionadas, com base do conteúdo, mas também com um olhar mais aprofundado, com questões comentadas. Então é um estilo muito próprio que a gente tem construído aqui, diferente daquelas aulas de serviço social, de 2 horas de aula online que a gente encontra por aí. Nossas aulas são de conteúdos cortados, certo? Voltados para que você possa ter o máximo de apreensão possível para fazer a sua prova. De fato, nosso foco é esse, é a sua aprovação, tá? Então vamos lá para um pequeno olhar sobre as residências em serviço social. Primeiro lugar, tá, pessoal? Qual é o perfil? Opa! Qual é, quem sabe faz ao vivo, qual é o perfil que as residências em serviço social buscam do aluno, tá? E isso aqui é muito importante, porque o aluno que passa numa prova de residência, em grande parte é o aluno que se adequa a este perfil, que é o perfil das provas, que é o perfil que as residências buscam para ter em seu quadro uma assistente social residente, tá? Em primeiro lugar, um perfil crítico. Então, você tem que ter um bom nível de debate na teoria social crítica, marxismo e olhar de totalidade. De fato, as residências cobram muita coisa de marxismo, teoria social crítica e olhar de totalidade. Então, o primeiro ponto que a gente precisa ter é que essa parte tem que estar muito bem fundamentada nas suas leituras, na sua preparação para fazer uma prova de residência. 2, um perfil mais próximo ao acadêmico, diferente, por exemplo, de uma prova de prefeitura, certo? Até de uma prova estadual, que geralmente bota questões assim muito de letra de lei, né? Que querem um perfil um pouco mais técnico de assistente social. O perfil das residências, ele é mais próximo do mundo acadêmico. Então, por conta disso, há uma necessidade de que você possua um aprofundamento nas leituras de uma maneira mais densa do serviço social, tá? Inclusive, vocês vão encontrar nas residências leituras específicas, artigos específicos, autores, inclusive, que passaram pelas universidades daquele estado, daquela cidade. Então, isso dá um diferencial, um tônus muito especial e característico para as residências multiprofissionais, tá? Terceiro, capacidade de interpretação de texto. Você tem demandas de questões que exigem uma dimensão um pouco mais interpretativa e que se conecta aí com a dimensão crítica. Então, não é só aquela questão A, B, C, D, e aí você tem qual a letra da lei, qual é o artigo, para quem é que tem que entregar a criança,
quando você vai e fazer uma entrega voluntária para adoção, é para o conselho tutelar. Não é uma coisa tão simples assim. Elas têm geralmente um texto, geralmente são um pouco mais densas, tá? E aí exigem que esse aluno esteja acostumado com a leitura. Então, isso é um ponto fundamental, tá? Diferente de outros cursinhos, diferente, pessoal, muitas vezes, de receitas prontas que você encontra com professores da internet. Aqui no curso MS a gente joga muito limpo com vocês. De fato, precisa ter uma leitura dos autores, precisa ter um conhecimento base, precisa que você se dedique a certas coisas, certos procedimentos, que resumos pré-montados, esqueminhas pré-montados, não vão resolver no caso de uma residência. Eu já acho que nem resolve no caso de uma prova de prefeitura, que dirá de uma residência, tá? Atento às atualidades. Então, o quarto ponto é que você esteja atento às atualidades. O que está sendo discutido? Então, quando a gente estava no auge da Covid, era discutido demais questões sobre a relação entre o serviço social e saúde no contexto da pandemia. Autores que estavam discutindo isso no contexto da pandemia, artigos recentes sobre o contexto da pandemia. Então, é importante que você esteja muito atento às discussões que são mais recentes dentro do serviço social, tá? E aí, um forte componente ético-político. Então, essas provas, elas têm, tá, uma ligação muito forte à ideia dos movimentos sociais, aos debates dentro da categoria dos assistentes sociais, há uma preocupação com o projeto ético-político, tanto que projeto ético-político é um assunto que praticamente todas as residências do Brasil têm uma questão, né? Uma questão do Zé Paulo Neto, ou do Teixeira, ou da Forte, sobre movimentos sociais, mas com um foco específico no projeto ético-político do serviço social. Então, o projeto ético-político da gente é muito importante, porque, de fato, as residências querem esse profissional mais crítico, tá? E aí, lembrando que nós temos perfis também profissionais, né? Existem pessoas que têm um perfil mais técnico, vamos dizer assim, que se imaginam sendo um técnico de assistência social. Existem pessoas que elas têm um perfil mais acadêmico, mas não necessariamente para ir para o mundo acadêmico no sentido de dar aula, de ser um professor. Então, nós temos vários perfis dentro do serviço social, gente. É uma coisa que eu digo para todos vocês. Seu perfil sempre terá um espaço no mercado de trabalho. Desde que você estude, se dedique e se prepare, você consegue sair na frente, tá bom? Beleza? E aí, pessoal, qual é o perfil, né? De quem geralmente faz a prova. Aí eu trouxe o perfil do que a prova espera e o perfil de quem geralmente está fazendo as provas de residência. E aí nós já temos aí, eu particularmente estou há 5 anos ou são 6 anos preparando alunos para residência, gente. E nos últimos anos, pelo menos aqui no Ceará, tá? Nossos residentes, nossos alunos, é primeiro lugar em todas as ênfases, é primeiro, segundo lugar, é terceiro lugar em ênfase. Gente, é tanta aprovação que quando sai a lista dos aprovados da MS, a gente fica aqui desesperado de como é que a gente vai botar todo mundo no Instagram, porque é muita aprovação, tá? Quais são os perfis dos candidatos? Então, em geral, são recém-formados ou concluindo a graduação. Então, se você é um recém-formado, está concluindo a graduação, ou terminou sua graduação e ainda não se inseriu profissionalmente, gente, a residência é uma excelente oportunidade. É uma oportunidade para você estar dentro de um hospital, em conjunto com outros profissionais, estar recebendo uma bolsa que é maravilhosa, para você estar se especializando, para você estar produzindo conhecimento. Gente, é incrível. Assim, a experiência da residência é uma coisa inacreditável. Tá? Então, esse é um perfil muito bacana para você que ainda está aí tateando qual é o seu objetivo profissional. Tentar uma residência é muito bom. Profissionais que possuem similitudes com o campo da saúde. Então, eu gosto do campo da saúde, eu acho o campo da saúde interessante, mas não está tendo seleção esse ano no meu município. Gente, pronto, tenta a residência. São 2 anos para você conhecer profundamente o mundo da saúde. Sabe uma coisa que a gente está notando? Nossos alunos, quando terminam as residências, têm proposta de emprego para trabalhar, tem uma série de caminhos abertos. Então, ao invés de fazer como é o nome, meu Deus, um negócio para abrir os caminhos, né?
o pessoal faz para abrir os caminhos, as ervas, o chá de erva para abrir os caminhos, faça uma residência, há bem mais caminhos. Profissionais que buscam inserção no mercado de trabalho. Então, nós temos muitos profissionais que eles estão já inseridos no mercado de trabalho ou ainda não inseridos, mas que, pelo fato da residência ter um salário muito bom, né, uma bolsa muito boa, pelo fato da residência ser um trabalho que você aprende muito, eles acabam buscando a residência também. Então, nós temos visto aí nos últimos anos profissionais que não recém-formados, né, que geralmente era o grande perfil da residência, buscando também as seleções de residência, o que faz com que, certo, você tenha que também se programar para estudar mais, para estar mais preparado, porque também tem aumentado nos últimos anos a concorrência e também tem aumentado as vagas. Então, se existe um programa que é massa, é a residência, tá? Profissionais interessados em uma formação complementar, tá? Até porque a residência, ela é um processo formativo e também, certo, interventivo, mas existe uma dimensão formativa muito forte, tanto que você apresenta trabalho de conclusão de curso, você tem orientação acadêmica, então a residência ela tem também esse gostinho aí, tá, de uma especialização que só a residência sabe fazer por você. Residentes que estão em busca de uma segunda residência, nós também temos, a gente pode fazer residência 2 vezes, tá, pessoal? Pelo menos aqui no Ceará, nós podemos fazer residência 2 vezes, apenas 2 vezes, não na mesma ênfase. E aí nós temos, assim, histórias de residentes que terminam a residência, acham tão maravilhosa a residência, fazem uma nova prova e passam uma nova prova e vão novamente para a residência. A gente tem até um exemplo aqui da Carla, que é uma aluna nossa que já está na segunda residência e foi primeiro lugar quando fez a residência da primeira vez, primeiro lugar quando fez a residência da segunda e é aluna fiel dos nossos cursos aqui da MS. Ok? Beleza? Então, o que esperam? Qual é o perfil? E agora, pessoal, qual é o perfil da prova? Que cai geralmente nessas provas de residência, tá? Então, são editais que cobram a base teórica clássica do serviço social de forma aprofundada. Fundamentos, projeto ético-político, ética profissional, políticas sociais. São 4 assuntos que você tem que começar os seus estudos por eles, porque são muito cobrados nas provas de residência. E aí eu vou, por exemplo, dar uma diferença de como é uma prova de residência, ética profissional, e uma prova de concurso comum, vamos dizer assim. Na prova de concurso comum, geralmente tem uma questão de ética, do código de ética do assistente social, perguntando como é quais são os direitos do assistente social, quais são os deveres, aquelas questões bem clássicas, né, de código de ética. Já na residência não é tão assim, cai, mas não é tão assim. Ao invés disso, a residência pergunta sobre os fundamentos ontológicos da ética profissional. Então, vai numa base mais filosófica, vai numa leitura mais densa, que muitas vezes o aluno tem muita dificuldade e que as nossas aulas tentam sanar essas dúvidas para vocês conseguirem fazer essas questões que são mais difíceis, tá? Cada seleção de cada programa tem suas especificidades. Por exemplo, a UFRN, né, o pessoal que vai fazer a residência em Natal, tem muitas questões de política social. Já a UFC aqui em Fortaleza tem um enfoque muito grande no projeto ético-político. Então, nós temos diferenças, certo? Entre as residências no tocante ao que cai mais, o que é mais cobrado, né? Aí nós temos também o FRJ, né, no Rio de Janeiro, que promove muitas residências também, tá? Lá você tem uma discussão muito densa sobre a questão da dimensão ética. Então, assim, cada um deles acaba puxando um pouquinho mais para um desses grandes 4 elementos aqui, tá? Alguns puxam muito para serviço social e saúde, certo? Outros puxam um pouco mais para a dimensão investigativa da profissão. Então, nós vamos ter multiplicidades muito grandes de expressões, certo? Das bancas e do que elas buscam, mas dentro de um foco similar, que é essa dimensão mais crítica e mais aprofundada da teoria do serviço social, tá? Exigem do candidato uma leitura massiva da base social e de novos autores. E aí eu digo para vocês, é muito difícil, tá, pessoal?
ser aprovado em residência consumindo apenas produtos prontos dos conteúdos ou sem aulas. Isso aqui não é porque eu estou querendo vender o curso para vocês, não. Isso aqui é porque de fato é uma realidade. É muito difícil porque não é uma prova padrãozinha. Ela é uma prova mais complexa. A gente tem alunos aí que também têm dificuldade de passar, que estão tentando a segunda, terceira vez na residência e que falam comigo, Diogo, como é difícil essas provas de residência. Eu digo, tem que seguir um plano de estudo, tem que ter leitura, tem que resolver questão, tem que procurar fazer simulados. Então a gente já tem uma metodologia dentro do curso MS que direciona vocês para isso, tá? Cobram autores não tão conhecidos e variam a cada ano em suas provas. Algumas residências utilizam autores formados em suas universidades. E aí aqui e acolá a gente vai encontrar umas residências, certo? A minoria, mas aqui e acolá acontece de você fazer uma prova de residência de um autor que você nunca viu. Quando você vai ver, é o autor formado, é um aluno, um doutor daquela universidade, é um aluno que está no mestrado, e eles pegam os bons artigos e eles colocam, tá? Mas isso aqui, inclusive, mesmo que você não saiba, eu sempre dou aquela dicasinha, né, que a gente dá aqui no curso MS, mesmo que você não saiba aquele autor, existem formas aí de você tentar encontrar a resposta. E isso nas nossas aulas a gente vai trabalhar também, tá? E aí, pessoal, eu vou trazer para vocês agora algumas questões, certo? Para a gente fazer esse treino, tá? Vocês vão saber agora como é que geralmente, tá? As questões de residência elas aparecem, como aqui no curso MS a gente trabalha essas questões, certo? E como é que essas questões, elas podem, vamos dizer assim, contribuir para a sua preparação, certo? Então eu vou trabalhar aqui com vocês, acho que são 5 questões que eu separei, recentes, de grandes residências, e nós vamos ver a questão. Eu vou dizer como é que a gente organiza uma questão dessa, como é que a gente pensa em responder uma questão dessa pela metodologia do curso MS. E aí, no final, que você tiver as 5 questões respondidas, você vai pensar, opa, gostei dessa metodologia, achei isso bacana, acho que vou conhecer melhor o curso. Beleza? Então vamos lá. Primeira questão, o FRJ 2019, assistente social em área e residência multiprofissional. Antunes 2019, e olha só que recente, né? É uma prova de 2019 com um texto de 2019. Antunes 2019 afirma que com o advento da indústria 4.0, então aqui você já tem um termo que é uma novidade dentro do serviço social, que você não encontra todo dia, e a explosão do trabalho digital, online, intermitente, uberizado, estamos ingressando em uma nova era de desantropomorfização do trabalho. O que significa? Diogo de Deus. Nunca ouvi falar de indústria 4.0. Nunca ouvi falar de desantropomorfização do trabalho. E nunca li nada do Antunes. E aí, o que eu posso fazer? Tá? Vou ler para vocês aqui como a gente responde a questão dessa na MS. E aí você vai ficar atento, tá? A. Que os capitais, as corporações, especialmente as plataformas digitalizadas, fizeram várias experimentações do trabalho nos laboratórios do capital, gestados durante a pandemia. É o que, Diogo? Laboratório gestado? Gente do céu, isso é uma questão de residência? Isso é uma questão de residência. Tá vendo como são questões mais densas? B. Que o capitalismo de plataforma não possui nenhum aspecto em comum com a plataforma do capitalismo. Ou seja, com o capitalismo em sua forma primeva, vigente durante a Revolução Industrial. Primeva. Primeva parece um nome que a gente daria para quem? Para um cachorrinho, né? Vem cá, Primeva. Eu acho um nome muito bonito. Mas ele está dizendo nesse item B o quê? Que o capitalismo de plataforma, que é o capitalismo que se utiliza dessas plataformas digitais para você poder potencializar certos processos de trabalho, não tem nada a ver com o capitalismo da era industrial, que era a sua forma primeva. Primeva é a primeira vez, né, que aparece. A forma primeva, tá? E aí, tem ou não tem? Para C, enfatizar que adentramos uma fase de redução ainda maior da dimensão humana no trabalho
E D, ampliação da informalidade, da precarização, da estabilidade e do desemprego, tá? Então, nós temos aqui 4 itens. Nestes 4 itens, o aluno base de serviço social, que nem está estudando muito para concurso, ele, ao olhar esses 4 itens, ele tem um que ele consegue cortar, que é o item D, porque não estamos aumentando estabilidade no trabalho. Então, isso aqui está de boas, mas ele vai ficar na dúvida entre esses 3 itens. E aí, como é que funciona uma aula, tá, pessoal? Nossa, se você nunca assistiu, se você nunca comprou um curso nosso. A gente pega o conteúdo, certo, dessa aula, e a gente sempre inicia dizendo para vocês por onde estudar, tá? Aqui, pessoal, a gente não quer esconder de vocês o ouro, não. A gente quer que vocês tenham acesso a esses conteúdos, tá? Então, por onde estudar, tá? E aí a gente sempre dá indicações, tanto de livros, como de artigos também que você encontra na internet. E eu digo para vocês, tem artigos tão bons, mas tão bons, que geralmente esses artigos, eles já dão conta, certo? De muita coisa que cai nessas provas. Então, eu não estou aqui dizendo para vocês que o livro não é importante. Se você tiver condições de ter o livro, ótimo. Se você tiver tempo para ler o livro, perfeito. Mas existem artigos resumidos que eles dão esse enfoque. E veja, é o artigo. Aí, de fato, não ler o artigo não dá. Pegar só o resumo dele também não dá. Por quê? Porque o ato de ler, certo? Aí, bem em Telecurso 2000, leitura é fundamental para a vida. Sim, é isso mesmo, Telecurso 2000, você tem razão. Por quê? Porque você vai acumulando conhecimento, escrita, criticidade. Então, de fato, não tem como fugir, pelo menos, da leitura dos artigos. Mas, óbvio, se os bolsos estiver bacana, se você tiver com tempo, os livros também são muito interessantes, tá? E aí eu vou dizer para vocês da onde essa questão foi tirada, tá? Nós temos aqui o livro do Ricardo Antunes, Uberização, Trabalho Digital e Indústria 4.0, que tem tudo a ver com a discussão da questão. Nós temos também esse texto do Ricardo Antunes, que é da Boitempo, Coronavírus, o trabalho sob fogo cruzado. E aí o trabalho que ele está falando é como o trabalho dentro da pandemia ele vai ser atingido em suas múltiplas expressões, certo? Os processos de trabalho e os trabalhadores. E temos esse artigo que é muito bom, Plataformas Digitais, Uberização do Trabalho e Regulação no Capitalismo Contemporâneo, do Vitor Filgueiras e do Ricardo Antunes. E aí, pessoal, uma coisa que os alunos às vezes fazem, tá? Eu vou alertar vocês para ter esse cuidado, certo? Os alunos, às vezes, eles pegam artigos que eles encontram na internet de outros autores sobre o que os autores estão falando. De alunos que fizeram, e nada contra vocês, alunos maravilhosos do meu coração. Amo cada aluno que já passou pela minha vida, nem todos, né? Mas amo a maioria. E aí, o que acontece? Não pega esses artigos não, porque geralmente já tem artigos próprios dos próprios autores. Nada como um artigo do próprio autor. Nada como um artigo do próprio Zé Paulo Neto falando sobre ele mesmo, porque inclusive ele adora fazer isso, falar sobre si mesmo. Então, se citar, se autocitar. Então, tem artigos dele que são resumos da própria teoria do cara pelo cara mesmo. Para que eu vou pegar de um aluno? E aí eu não estou desmerecendo os alunos, não. Tem alunos maravilhosos. Só que numa prova, numa seleção, às vezes cai, pessoal, exatamente o que o autor falou. As palavras do autor. E aí você não se confunde com as palavras do outro autor, que é um aluno, mas que não é o Zé Paulo Neto, né? E no serviço social existe, óbvio, hierarquias de conhecimento, como existe em todos os cantos. Nossa, Diogo, que coisas, como você está falando as coisas direto. Mas meus amores, eu quero que vocês façam uma questão e acerte a questão. Isso aqui é uma coisa muito papo, muito reto que tem na MS. A gente manda a real que a gente quer que você acerte a questão. E esse é o objetivo de um cursinho para seleções e concursos. Não é uma aula de graduação. Se fosse uma aula de graduação, vocês iam chegar e dizer assim, bom, vamos lá. No início da humanidade, aí eu ia começar a construir toda a teoria do trabalho e tudo mais. Só que aqui não, aqui eu vou direto ao ponto porque eu quero que vocês passem e acertem a questão. Pronto. Graduação é uma coisa, pós-graduação é outra, mestrado é outra, doutorado é outra e aula de cursinho é outra. Ok? Beleza? Então vamos lá.
que nós vamos entender, tá, pessoal? E aí, quando a gente, nas aulas do curso MS, quando a gente mostra os conteúdos para vocês, da onde vocês podem encontrar e das indicações de leitura, a gente vai para a teoria. Então, nós temos uma parte introdutória dos nossos vídeos e nós temos uma parte teórica. Essa parte teórica, dependendo do tamanho do assunto, ela pode ser dividida em 2, 3 ou 4 vídeos aí de 20 a 30 minutos, certo? Por quê? Porque é o tempo que a concentração da pessoa está on. Depois dos 30 minutos, a nossa concentração começa a baixar. Às vezes você vai procurar uma aula sobre Ricardo Antunes para concurso lá do serviço social, você encontra profissionais dando aulas de 1h30, 2 horas. Ok, você pode ir pausando as aulas. Só que a metodologia dos 20, 30 minutos, ela é diferente. Ela não é tão corrida, tão desgastante. Sabe qual é a coisa que me disseram que eu achei mais massa? Foi assim, Diogo, uma aluna minha me disse que quando ela chegava de noite em casa cansada do trabalho, todo dia ela assistia um vídeo meu de 25 minutos, 30 minutos. E que aqueles videozinhos de 30 minutos, todo dia que ela assistia, ajudavam ela não ficava com sono, ela não ficava cansada, ela conseguia chegar ao final do vídeo, ela não tinha que parar e desistir. E aí, nesse processo, ela conseguiu uma aprovação em residência. Então, é sobre. Vamos lá. O que nós estamos falando nesse texto aqui? O que o Ricardo Antunes quer falar? Quando ele fala de uberização do trabalho, indústria digital, indústria 4.0 e como o coronavírus trouxe aí uma mudança para os processos de trabalho, tá? Primeiro, ele está trazendo uma discussão sobre as novas formas de organização do trabalho. E aí, de fato, né, o advento aí do coronavírus, do corona, foi realmente, pessoal, né? Se eu consigo desenhar aqui um coronavírus, porque vocês vão ver muitos desenhos nas minhas aulas, certo? Aqui o coronavírus. Esse aqui tem uns buracos aqui também na cara dele. Então, o advento do corona, tá? Ele potencializou para o capital uma série, e aí, vocês lembram que tinha um item que falava sobre laboratórios, né? Uma forma do capitalismo fazer laboratórios com os trabalhadores. Então é mais ou menos o seguinte, bom, já que não estamos podendo sair de casa, vamos pensar em formas de explorar o máximo possível esse povo dentro de casa, ou através dos meios digitais. Então, as TICs, tecnologias de informação e comunicação, elas vêm dentro do capitalismo para aliar-se às tentativas que o capital tem de sempre explorar mais as pessoas. Diogo, mas eu aprendo, assim, eu vejo na televisão e até outros conteúdos de outras disciplinas dizendo que as TICs são coisas muito boas, porque elas trazem aí uma melhoria para a nossa forma de vida, os meios digitais. Tu agora não está aí no meio digital? Ok, existem as contradições do processo. Para o serviço social, o uso das tecnologias de informação e comunicação, elas têm um sentido dentro do capitalismo. Elas estão ali porque elas acabam promovendo desemprego. Então, antes, né, do que nós vamos falar aí dos processos de organização do trabalho, no começo, na Revolução Industrial, você tinha lá uma indústria, certo? Nessa indústria você tinha 100 trabalhadores trabalhando todos os dias, estava todo mundo empregado, e péssimas coisas, mas estava empregado. Só que com o advento cada vez maior das novas tecnologias de informação e comunicação, nós vamos ter o desaparecimento cada vez mais dessas indústrias, dessa classe trabalhadora industrial e a passagem desse processo, certo? Que vai trocar 100 pessoas por uma que controla o app, certo? Então, esse processo aí, ele está aí fazendo um aumento da exploração. É uma mais-valia absurda que é extraída desse um trabalhador que tem aí a habilidade, né, para manusear a dimensão tecnológica. Então, quando vocês encontrarem alguma coisa falando em questões sobre tecnologia de informação e comunicação, é pensar que no serviço social isso é bem mal visto, certo? E que isso é uma forma de nova organização do trabalho para explorar o máximo possível. Pronto. Foco aqui nessa ideia. Tá? Inclusive, é dentro desse processo que nós vamos ouvir falar, o Ricardo Antunes, sobre indústria 4.0. Por que 4.0? Porque nós estamos chegando a um nível tão alto de desenvolvimento tecnológico que essas indústrias estão praticamente todas digitalizadas, robotizadas.
E essa indústria 4.0, ela leva a uma negação do assalariamento, certo? Porque cada vez menos você tem a população assalariada, que eles estão sendo trocados por robôs. Para vocês terem noção do exemplo de indústria 4.0, tem aplicativos hoje, né, no Japão, por exemplo, que eles já substituem o trabalho de um advogado. Então você fala qual é a sua demanda para o aplicativo, um chat GPT da vida. O aplicativo já faz tudo que o advogado faz ali, faz toda a petição, pega todas as legislações que são referentes, e aí você só faz entrar com o pedido. O advogado é basicamente só para assinar. Então esse grau de substituição, ele é gigantesco. E isso leva à negação do assalariamento, um aumento aí muito grande do desemprego. Sujeitar e ampliar os níveis da exploração da força do trabalho. Então, cada vez mais você está explorando a força do trabalho. Entendam que a mais-valia é o trabalho não pago ao trabalhador, ou seja, o tempo de trabalho que ele está trabalhando acima do seu salário. Recebi meu salário, continuei produzindo riqueza, tudo que eu produzo depois que eu recebi o valor de riqueza produzida igual ao meu salário é a mais-valia, é mais valor sendo extraído de mim. Só que nesse processo de uberização do trabalho, nesse processo de digitalização do trabalho, isso atinge um expoente gigantesco, porque sem o assalariamento, você também não tem direitos. Então, a uberização do trabalho, que é um outro tema muito discutido aí pelo Ricardo Antunes, é esse processo pelo qual, ao invés do teu trabalhador assalariado, recebendo um salário mensal, eu tenho uma nova forma de assalariamento, aliás, de desassalariamento, de trabalho que não é assalariado, ou seja, não tem direitos, mas que a pessoa está fazendo ali porque ela precisa. Por exemplo, veja uma propaganda da Uber. Gente, a propaganda da Uber, do ponto de vista do que eles dizem, né, é um negócio fenomenal. Você olha lá, seja seu próprio patrão, trabalhe o tempo que você achar necessário, complemente a sua renda, aí chega o cara todo arrumado, aí pega a chave do carro e tudo. Um dia desse eu vi no Instagram, propaganda da Uber. Só, meus amores, que esses trabalhadores têm um vínculo com o aplicativo, eles não sabem nem quem é o patrão deles. Trabalhe qualquer hora, mas se você só tiver a Uber para trabalhar, você vai ter que trabalhar 12 horas por dia para tentar tirar alguma coisa. 12 horas por dia que tu vai gastar com manutenção do carro, com gasolina, e que você recebe uma porcentagem da corrida. Então, que diabo de próprio patrão é esse? Então, a gente conhece pessoas aí que trabalham com a Uber, e quando você conversa, Ave Maria, porque eu sou meu próprio patrão, porque eu estou tirando muito bem. Será que é assim mesmo? Ou será que isso é o discurso que a gente pegou? Certo? E aí isso leva a uma desantropomorfização do trabalho. O que é antropomorfização? É um termo, tá? Vocês vão lembrar disso aqui, sabe da onde? Vocês vão lembrar disso lá quando vocês estudavam o Egito Antigo. Aí no Egito Antigo não tinha... Os deuses do Egito, eles são tipo uns bichos, né? Uns bichos, só que com características humanas. Meu Deus, que desenho péssimo. Eu vou colocar bem na pirâmide aqui para aparecer o Egito. Não é? E a gente aprende o quê no colégio? Que isso é um processo de antropomorfização, que era transformar o animal numa característica humana. Então, pegando essa ideia, desantropomorfização do trabalho é você desconstruir ou retirar o humano do processo, que é o que os aplicativos, que é o que a uberização do trabalho promove em larga escala. Ah, Diogo, mas não tem ali uma pessoa trabalhando para fazer a minha entrega? Tem, pessoal. Estou dizendo que retira a pessoa por completo. Mas antes disso, toda a cadeia, quem recebe o teu pedido, tudo é feito de maneira digital. Esse processo retira as pessoas, desantropomorfiza o trabalho. Parece que cada vez mais nós estamos nos relacionando com máquinas e não com seres humanos. Um dia desse eu fui tomar um café, num café aí, para não falar e não dar problemas de propagandas e essas coisas, mas eu fui fazer o café, fui tomar um café num canto, e gente, quando eu cheguei, o cara não falava comigo, eu achei incrível. Oi, senhor, tudo bem? Eu queria pedir o café e tal. Ele tá aí, ó, na prateleira. Você escolhe aí digital. Aí eu, tá bom. Aí eu fiquei lá endoidando, sem entender aquilo ali. Eu, não, você pode só me ajudar? Ele, não, mas tá aí.
Ele falou desse jeito. O senhor adiciona o que o senhor quiser, no final o senhor faz, vai o pagamento. E pra que tu tá aí? Quase que eu pergunto pra ele, qual é a tua função aí? A função dele é só pegar o café e botar na minha mão. Só isso. Todo outro processo é desantropomorfizado, porque aí eu não preciso ter 3, 4 funcionários. Eu tenho um e as máquinas. Tá ótimo, bom tamanho. Se der, inclusive, PCI ser tirado, tem cidades nos Estados Unidos que já tem esse modelo, certo? Que você entra, não tem ninguém, nem segurança. Você entra, não tem nem o vendedor. Você colhe os produtos que você quer. E aí você coloca na maquininha de peso, paga por eles e vai embora. E não tem nenhum ser humano. Eu não me adapto com isso, não. Mas tem o pessoal que acha inacreditável. Como nós podemos tirar o ser humano do processo? Essa é a desantropomorfização do trabalho, certo? E aí nós vamos lá para a nossa resposta, tá? Antunes afirma que com o advento da indústria 4.0 e a explosão do trabalho digital online, intermitente uberizado, estamos ingressando numa desantropomorfização do trabalho, certo? E aí nós vamos para a letra A, que os capitais, as corporações e as plataformas fizeram várias experimentações do trabalho no laboratório do capital, gestadas durante a pandemia. Gente, aqui nós temos uma cara de questão de residência. E por que a residência não é fácil? Esse item A não está errado. De fato, durante o período pandêmico, experimentaram muito no trabalhador para ver o que a gente conseguia utilizar ali para explorar mais. E ele fala sobre isso, fala sobre laboratórios do capital, como se a gente fosse ratinho sendo testado ali metodologias de trabalho. Ok, só que ele está falando na questão de desantropomorfização do trabalho. Então ele já está dando um foco, certo? O foco dele já é um foco voltado para esse termo. Então a A está certa, mas não é ela que responde o que ele está perguntando. Isso. Esse feeling é o que faz você passar na residência. Porque, às vezes, as questões de residência falam o certo nos itens, porém, sem conexão com a pergunta. E é muito comum ter isso aqui na residência, uma questão que você já tira de primeira, outra que você já tira de primeira, e 2 itens que eles estão certos, mas que um deles não é o que responde à pergunta. Então, vamos para B. Capitalismo de plataforma, que utiliza as plataformas, não possui nenhum aspecto com a protoforma do capitalismo, ou seja, com o capitalismo na sua forma primeira, durante a Revolução Industrial. Eu disse errado antes, né? Eu disse plataforma, porque, pelo amor de Deus, plataforma, protoforma, tá de brincadeira. Mas o que eu quero que vocês entendam disso aqui? É o mesmo capitalismo, só que ele está aumentando as estratégias dele de exploração. É a mesma coisa que quando você encontra uma questão falando sobre nova questão social. E aí a gente diz que não existe nova questão social no serviço social. Por que não existe nova questão social no serviço social? Porque, pessoal, no serviço social, nós trabalhamos com a ideia de que nós temos novas expressões da questão social, mas que é a mesma questão social do início do capitalismo, que é o processo de contradição capital-trabalho, no qual nós temos aí uma pequena parcela que é quem acumula e uma grande parcela que é quem trabalha. Isso gera uma grande contradição. Ok? Então a B está errada porque o capitalismo ele é o mesmo, a mesma ideia, só que ele se utiliza de novas expressões, de novas formas, ele vai se transformando para manter o base, que é muita gente com dinheiro e muita gente lascada. Certo? C. Enfatizar, ou seja, desantropomorfização significa enfatizar que adentramos uma fase de redução ainda maior do humano no trabalho. Desantropomorfização, retirada do humano do trabalho. Ok, pessoal? Essa é uma questão de residência. Tá vendo como não é simples, mas tá vendo como quando a gente explica as coisas melhoram bastante, pois é sobre, tá? Vamos para a 2. Residência multiprofissional da USP 2021. Aí, meus amigos paulistas, conheci muita gente aí em São Paulo no show do Coldplay. Eu quero voltar pro Morumbi pro dia 10 de março. Schuppel e Mioto constataram em seus estudos que o tema do acolhimento ainda não possui uma dimensão consistente no âmbito do serviço social, conformando uma lacuna no pensamento e na prática executada no campo da saúde.
Então, o que Chupel e Mioto vão dizer? Que a gente não discute, que a gente não trabalha, não é que não trabalha, a gente não trabalha academicamente o tema do acolhimento, né? Como acolher as pessoas. No entanto, alguns direcionamentos acerca do que é o acolhimento para o serviço social são apresentados pelos autores, que, segundo os autores, é composto por. Então, aqui nós temos uma questão bem clara da USP sobre quais são as fases do acolhimento na saúde. Isso raramente cai numa questão de prefeitura. Até numa seleção estadual para a saúde, aqui e acolá você cai uma questão sobre isso. Mas residência cai porque existe um aprofundamento intelectual na residência. Tá? E aí nós vamos ter as opções. A. Escuta do usuário, fornecimento de informação e comportamento cordial. B. Avaliação, aplicação de questionário, identificação de fatores de risco. C. Escuta qualificada, orientação diretiva e encaminhamentos. D. Estabelecimento de vínculos, escuta pragmática, intervenções breves. E E. Avaliação, diagnóstico e intervenção. Gente, você não acerta essa questão sem a leitura do texto. Não acerta. Tem como acertar. Por quê? Porque, de fato, isso aqui é específico, a leitura desses autores. Quem é que lê eles para uma prova comum? Ninguém lê eles para uma prova comum. Mas a residência cobra esses autores. Eu vou tomar um golinho de água, viu? A residência cobra esses autores. Então, vamos lá? Vamos ler o texto Acolhimento e Serviço Social. Contribuições para a discussão das ações profissionais no campo da saúde, de Cláudia Priscila Chupel e Regina Célia Tamaso Mioto. Regina Michele Mioto, tá? Esses dois autores, eles são autores que trabalham aí diretamente, tá, pessoal? Com a discussão sobre a saúde. A Mioto tem uma discussão muito forte no campo da pesquisa, certo? E aí eles trazem um resumo, um acolhimento, certo? Traz tudo sobre acolhimento na saúde e lá eles apresentam as fases do acolhimento. Fornecimento de informações, conhecimento da demanda do usuário, escuta, postura profissional, comportamento cordial. Tudo bem? Como é que você está? E classificação de risco, que inclusive eu estou em risco o tempo inteiro na minha vida. Então, fornecimento de informações, conhecimento da demanda, escuta, postura e comportamento cordial. E a nossa resposta é a letra A. Escuta do usuário, fornecimento de informações e comportamento cordial. Veja que a questão não colocou todos os itens, mas ela tocou aí em alguns. Beleza? Aí avaliação, aplicação de questionário não, escuta qualificada não, estabelecimento poderia até ser, só que não é o que as autoras estão discutindo. Eita, Diogo, então só ia acertar se eu tivesse lido esse texto ou tivesse assistido a aula nossa, comentando essa questão, dizendo para vocês que o texto existe. Você vai lá no texto, lê o texto, fixa o conhecimento, faz questão, acerta na prova, passa, e aí vai ganhar um salário bacana e vai chamar o professor Diogo para tomar uma cervejinha, coisa que minhas residentes nunca fizeram e que até hoje eu brigo com elas, porque elas estão todas me devendo e elas sabem disso. Se elas estiverem escutando, elas sabem que eu sei que elas não me pagaram ainda. Então vamos lá para a terceira questão. Segundo Salvador, e aí a residência da UFRN 2022, segundo Salvador, que é Vilar Salvador, há no capitalismo uma disputa por recursos do fundo público na esfera do orçamento estatal. O fundo público assume importante função na garantia dos direitos sociais e figura como fonte de financiamento das políticas sociais. Portanto, sugere o autor que o financiamento da política social pode ser analisado. A. Implementação do novo regime fiscal. B. Ótica da gestão financeira e tributária, bem como pelo financiamento indireto. C. Lei orçamentária anual. E D. Transferência de recursos sob a forma de juros e pela amortização da dívida pública para o capital financeiro. Aqui, meus amores, realmente, uma live é difícil trabalhar esse conteúdo, mas ela tem, esse conteúdo tem lá, nas nossas aulas. Galera, Evilásio Salvador é um dos autores que mais cai dentro das questões de serviço social, certo? Porque é um autor que ele trabalha a questão do orçamento da Seguridade, do fundo público, certo? Então, o estudo do Evilásio Salvador, ele é fundamental. Só que a leitura dele é densa, é difícil, porque fala de orçamento. Não é uma coisa que a gente consegue discutir com muita facilidade, certo?
Então, esse ponto aqui, de fato, é um aspecto que é complexo, certo? Então, pessoal, se a gente vai estudar por onde? E aí nós temos duas indicações de leitura. Fundo Público, Financiamento das Políticas Sociais no Brasil, do Evilásio Salvador, e Fundo Público e Políticas Sociais na Crise do Capitalismo, também do Evilásio Salvador. Duas leituras que são fundamentais. O fundo público, pessoal, é tudo de riqueza que é gerado na sociedade, no Estado. Então, o Estado ele tem um fundo público, que é o dinheiro todo que é arrecadado dos impostos, das contribuições. Esse fundo público ele é muito disputado dentro do capitalismo. Existe uma disputa por esse fundo público. Dentro do capitalismo, você vai ter a classe trabalhadora lutando para que esse fundo público se transforme em políticas sociais. E você vai ter, certo, dentro do capitalismo, uma construção de burguesia em busca desse fundo público para ser subsídio, certo? Para usar o dinheiro público como subsídio para as empresas, como o Estado usar em subsídio para os bancos, como foi em 2008, quando teve a crise, né? Nos Estados Unidos, o crack que teve nos Estados Unidos em 2008, do fundo imobiliário americano. Então, todo esse processo aí é uma disputa pelo fundo público. No Brasil, o fundo público, óbvio, como é um país capitalista, é usado muito mais para dar suporte para a burguesia do que para a classe trabalhadora. E como é que funciona a organização desse fundo público no Brasil? Uma ótica tributária, certo? E aí, como é que eu vou conseguir, que é o que a questão está perguntando, saber se esse fundo público está sendo ou não utilizado em prol, certo, dos trabalhadores? A primeira é que essa ótica tributária é ver qual é a ótica tributária. Se ela tem um caráter progressivo ou regressivo. Ou seja, se os tributos que a gente paga no Brasil, eles são tributos que eles têm ou não, e aí o Brasil é péssimo nisso, tá? Se eles têm ou não um caráter progressivo, paga mais quem ganha mais, ou regressivo, paga igual todo mundo, que é o grande problema da gente, nós temos um caráter regressivo. Ou seja, aqui no Brasil, se eu compro uma garrafa dessas aqui, que é cara, eu vou pagar o mesmo tanto que o Neymar paga por ela de imposto. Por quê? Porque grande parte dos nossos, da nossa carga tributária, ela é indireta, certo? Ela não é direta sobre o que eu ganho, ela é indireta sobre o que eu consumo. Então, a carga tributária indireta, tá? E aí, o que eu preciso entender? Se a ótica tributária é progressiva ou regressiva, se ela é direta ou indireta, como é que está isso naquele momento? Porque vocês sabem que existem leis, que as cargas tributárias mudam. Tá vendo como é um assunto complexo? É muito complexo aqui para explicar numa live, mas tá indo. Análise da gestão financeira. Como é que essa gestão está sendo produzida? Como é que está sendo organizada a gestão dessas finanças? E a identificação das renúncias tributárias. O que são as renúncias tributárias? São aquelas pessoas, certo? Que não são tributadas em alguns tipos de tributos, pessoas, empresas. Como é que tá essas renúncias tributárias? Vocês vão ver que no Brasil, apesar dos empresários morrer de reclamar, existem muitas renúncias tributárias que acabam impactando no orçamento, aí, por exemplo, da Seguridade Social, e não se concretizando em políticas sociais, certo? Então, pessoal, voltando para a nossa questão, portanto, sugere o autor que o financiamento pode ser analisado. Como é que a gente analisa o financiamento? A. Não é pela implementação de um novo regime fiscal. C. Não é pela lei orçamentária anual. Não é assim que a gente analisa. D. Não é pela transferência de recursos sobre a forma de juros e amortização da dívida pública para o capitalismo financeiro, que de fato existe. E isso é muito criticado. Que a dívida pública brasileira ela é utilizada para amortizar juros para o capital financeiro. E aí, óbvio, nas nossas aulas a gente consegue discutir isso com mais calma do que numa live, certo? Mas, na verdade, como é que a gente entende para o Evilásio Salvador que dá para analisar o financiamento de uma política social? Pela ótica da gestão financeira e tributária, como é que está sendo feita a gestão disso? E bem como o financiamento indireto, que é o financiamento dessas políticas que vem a partir da contribuição indireta dos impostos através do consumo, que é geralmente da onde vem o grande, vamos dizer assim,
grande mote, né? O grande montante do fundo público brasileiro? E a nossa resposta aqui é a letra B. Ok? Beleza? Nossa respostinha aqui é a letra B. Diogo, achei esse assunto extremamente difícil e ficou um pouco corrido. Pois é, de fato, isso aqui leva 2, 3 vídeos de 20 minutos, 30 minutos para a gente deixar vocês bem preparados. Mas como é um assunto que cai em quase todas as residências, e aí a UFRN é uma que cobra muito, né? Natal, as residências de Natal cobram muito, mas aqui na UFC também. Já vi questões do Evilásio Salvador na USP, na UFRJ, na UFPR. Então isso aqui tudo é muito importante, tá? E aí, de fato, acompanhar as aulas acaba sendo também uma questão importante. Questão 4, tá, pessoal? Essa daqui eu já estou trazendo a resposta para vocês, porque eu já imaginava que o meu horário da live ia começar a funilar no final, tá? Residência Multiprofissional em Saúde, Serviço Social 2022. Nogueira e Mioto, novamente a Mioto, mas agora com Nogueira, abordam os desafios da materialização do atual projeto ético-político da profissão e do SUS. Então, projeto ético-político também é a cara da residência da UFC. Em seu texto, os autores buscam debater a inserção do serviço social no campo da saúde, articulando a ação profissional às diretrizes do SUS, o que sinaliza um estatuto diferenciado da profissão no âmbito da saúde. Nessa perspectiva, o que concerne a argumentação que sustenta essa abordagem, assinale a opção correta sobre a relação entre a inserção do serviço social no campo da saúde e o nosso projeto ético-político. A. Atualmente ocorre um movimento de reorganização e atualização das práticas em saúde vinculado à Política Nacional de Educação Permanente do Ministério da Educação, que tem buscado qualificar recursos humanos. Então, ele está dizendo aí, em 2022, que no texto de 2013, veja que tem uma questão temporal aí, existiu uma atualização da prática voltada para uma qualificação dos recursos humanos, o que é não verídico, tá? B. A falta de preocupação com a resolutividade dos sistemas nacionais de saúde impede a expansão de pesquisas sobre modalidades inovadoras, não sedimentando uma nova visão analítica sobre o processo de saúde e doença. Isso é falso. Apesar dos desmontes, apesar das dificuldades, nós temos, sim, constituído e construído modalidades que refletem sobre uma visão analítica do processo de saúde e doença. Visão analítica essa, tá, pessoal? Que ela é muito dada, muito fundada por uma concepção ampliada de saúde, que é a concepção de saúde que vem aí sendo discutida desde a reforma sanitária, tá? Então, todo esse processo aqui é muito discutido dentro do serviço social sobre os determinantes sociais de saúde. E isso aqui tem acontecido, nós temos procurado trabalhar esse aspecto, certo? Então, dizer que não tem nenhuma preocupação com isso e que não se expande também é falso. C. A ação profissional está relacionada à concepção ampliada de saúde, ok. E um novo modelo de atenção dela decorrente, sedimentando uma nova visão analítica do processo de saúde e doença. No entanto, sem recorrer aos determinantes sociais nesse processo. Isso é falso. Os determinantes sociais de saúde são fundamentais para que a gente possa estar discutindo e compreendendo a inserção do assistente social no campo da saúde. É como a dimensão social influencia no processo de adoecimento, por exemplo, ou no processo de saúde. Ok? Última, paradoxalmente, ou seja, ao mesmo tempo que a desqualificação pelo que vem passando aspectos relacionados ao social, desvelando a partir da análise do formato de alguns programas de saúde em andamento de âmbito nacional, a exemplo do programa de agentes comunitários em saúde. Quando eu li essa questão, eu não entendi nada. Aí eu, não, vamos parar, vamos respirar, porque para mim está toda errada, a D tem que estar certa. Aí li de novo. Paradoxalmente, a desqualificação pela qual vem passando os aspectos relacionados ao social é desvelada a partir da análise do fomento de alguns programas de saúde em andamento do âmbito nacional, a exemplo do programa de agentes comunitários de saúde. Aí eu pensei, meu Deus, 2013, Nogueira e Mioto estavam dizendo que o programa de agente de saúde é um programa que está passando por um desqualificamento, de maneira paradoxal. Ou seja, ao mesmo tempo que ele está passando por desqualificação, ele está acontecendo, né? E aí eu pensei, será que elas falaram isso mesmo? Aí toca eu procurar. Gente,
Eu procurei isso aqui demais, porque assim, inclusive, quando eu não sei uma questão, eu procuro, eu pesquiso, eu vou atrás. E aí eu encontrei, certo? Eu encontrei este texto no Seminário Nacional de Serviço Social e Saúde, que diz o seguinte: paradoxalmente, a desqualificação dos aspectos relacionados ao social, desvelada a partir da análise do fomento de alguns programas de saúde em andamento no âmbito nacional. Podemos citar, como exemplo, o programa Agentes Comunitários de Saúde, em que, dentre suas atribuições, estão previstas ações referentes ao social, altamente complexas e, portanto, incompatíveis com o nível de habilitação dos agentes comunitários. Qual é a crítica que a Mioto está trazendo aqui com Nogueira? Estão trazendo a crítica de que os agentes comunitários de saúde estão fazendo intervenções sociais que eles não têm condições para fazer. Quem poderia fazer uma assistente social que possui esse nível técnico? Olha que avaliação, certo? Olha que avaliação que a gente encontra nisso aqui. Mas, gente, eu não vou mentir para vocês, eu passei uma manhã para achar isso aqui. Uma manhã. Porque eu não sabia onde é que elas tinham falado de agente comunitário de saúde. Tá vendo como as questões de residência são complexas? Tá vendo a importância desse processo? Eu passei uma manhã inteira só para encontrar a resposta para uma questão. Mas aí eu tô trazendo para vocês aqui. Ok? Beleza? E aí também fica aí a leitura para vocês desse artigo aqui, ó. Serviço Social e Saúde, Desafios Intelectuais e Operativos, da Regina Mioto e da Vera Maria Ribeiro Nogueira, que também trabalham com essa questão. Beleza? Show de bolas? E aí, pessoal, falar para vocês um pouquinho sobre o nosso preparatório Resmute. Nosso preparatório está maravilhoso, tá, pessoal? Então, vocês viram os desafios que eu trouxe aí para vocês nas questões, mas nosso preparatório está a coisa mais linda do mundo. Tem mentoria ao vivo, tem preparatório online, tem aulas focadas, tem a resolução de questões desse nível que eu trouxe para vocês mais difíceis, certo? Hoje, nosso preparatório está com a promoção, ele é de R$ 769 e ele está por R$ 536, ou 6 vezes de R$ 89, que às vezes é o dinheiro que você gasta com uma besteira por mês, mas que você vai estar lá, podendo voltar os vídeos quantas vezes, assistir quantas vezes quiser, tirar dúvidas, porque tem as mentorias online que são agendadas, tem conteúdo organizado, com qualidade para vocês, tem indicação de leitura, tem artigo relacionado, gente, tem tudo. Então, de fato, tá, pessoal? Estudar para uma residência é um processo difícil, como vocês viram, questões de alto nível, complexas, mas com o nosso empurrão, eu não tenho a menor dúvida que nós vamos ter no ano de 2024, mais uma vez, vários primeiros lugares gerais, para a gente bater no peito e dizer assim, nosso aluno é o melhor aluno do Brasil. Um beijo, amo vocês, espero que tenham gostado e até a próxima.